Olá a todos, sejam todos bem-vindos a este vídeo em que nós queremos trazer à tona a nossa última reflexão do último domingo. Este último domingo nós fizemos uma escolha importante de trazer uma alusão à Reforma Protestante. E nós podemos observar um texto que é muito caro para este momento da Reforma Protestante, que é o texto de Romanos, não Romanos 1,17, que talvez seja o texto mais famoso, em que Lutero de fato teve uma iluminação especial e ele de fato entendeu como poderia chegar à salvação, mas o texto de Romanos 3, versículos 19 até 28. Antes de nós refletirmos, antes de eu trazer a reflexão propriamente dita, vamos fazer uma oração. Santo Deus, amado Pai, queremos que neste momento o Senhor possa iluminar a mente, o coração de todos aqueles que estão acompanhando este vídeo, para que possam não apenas permanecerem na fé, mas que o Senhor possa transformar o coração, a vida de cada um, fazendo com que cada um tenha uma reforma em sua vida e que assim possam também alcançar outras pessoas anunciando a salvação em Cristo. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então o nosso tema de hoje não poderia ser diferente ao falarmos da reforma, é a justificação. Mas o que é justificar? Normalmente, esta palavra ela vai ser muito empregada no seguinte sentido: alguém que eventualmente falhou e quer apresentar desculpas diante de uma situação. Por exemplo, quando um aluno vai se justificar perante um professor. E é certo que ao longo de nossa vida, nós faremos uso da justificação. Nós iremos nos justificar, eventualmente, por um erro que cometemos. Nós iremos nos justificar por algo que fizemos. Nós iremos nos justificar. E justificar-se, muitas vezes, vai ser aquele popular veja bem. Veja bem, eu até fiz tal coisa, mas também foi por causa daquilo que aconteceu e por isso que eu fiz. Todos nós já passamos por isso. Eu trago um exemplo quando nós chegamos atrasados a um compromisso. Fatalmente podemos culpar ou utilizar como justificativa o trânsito, ou porque a condução atrasou, mas nós não poderíamos ter saído mais cedo? Fatalmente, quando nós nos justificamos, nós estamos querendo nos esquivar de responsabilidade. Nós estamos querendo nos desculpar por algo que fizemos. Por outro lado, como luteranos, sabemos que essa palavra justificação pode ter uma conotação muito mais positiva. Exatamente, a justificação pela fé. Como herdeiros da reforma, sabemos que Lutero vai chegar a este conceito de justificação pela fé estudando a carta de Paulo aos Romanos, de maneira especial o capítulo 1, versículo 17, que diz: o justo viverá por fé, que é uma citação de um profeta, o profeta Abacuque. Ao chegar à compreensão do que era de fato justificação, Lutero descreve que algo mágico aconteceu na sua vida. Foi como se ele tivesse nascido de novo e ele se viu como se estivesse entrando nas portas do paraíso. O problema é que de lá para cá muita água rolou. Parece que a palavra justificação já não tem mais a importância que teve outrora. Parece que justificação já não é algo mais tão relevante
em uma sociedade cada vez materialista e que se preocupa apenas com o aqui e agora. Temos vivenciado isso não apenas fora dos muros da igreja, até mesmo dentro da igreja. Temos acompanhado como que a justificação tem perdido relevância. Não estamos mais preocupados em nos justificar diante de Deus, ou muitas vezes nós estamos preocupados apenas com temas deste mundo. As igrejas não estão aí abraçando o candidato X ou Y e estão muitas vezes deixando de se preocupar com as coisas do reino. Como nós podemos fazer com que a justificação seja novamente relevante em nosso mundo? Como nós podemos fazer com que, de fato, tenhamos uma preocupação com as coisas do reino? Tenho para mim que nós precisamos fazer uso da palavra. Foi aquilo que moveu Lutero. Lutero foi, com certeza, um homem movido pela palavra de Deus. E nós vimos isso na palestra que tivemos no último domingo também, quando nós tivemos o almoço na igreja. Agora percebam, foi somente por meio do estudo da palavra que Lutero vai chegar a esta iluminação. E da mesma forma, nós precisamos fazer uso da palavra para jamais perdermos a essência do que é a fé cristã, para jamais perdermos a relevância da justificação pela fé. Por isso é importante analisarmos o capítulo 3 de Romanos, tendo em conta esta importância. Tendo em conta também, como pano de fundo, o contexto da reforma, que foi um contexto muito difícil, onde a palavra não estava disponível a todas as pessoas, onde justificar-se era muitas vezes usado como moeda de troca. Por quê? Porque ao contrário da nossa época atual, antes lá na Idade Média, no início da Renascença, havia sim uma necessidade premente de justificação diante de Deus, porque as pessoas tinham muito receio da morte e para onde elas iriam após a morte. Por isso, a igreja se valia dessa necessidade das pessoas para conseguir auferir grandes lucros. E uma dessas formas foi a venda das indulgências. Apesar de ser uma palavra que não é mais tão utilizada, apesar de aparentemente ser uma palavra difícil, o sistema das indulgências era um sistema muito simples de compreender. Alguém ia até um vendedor de indulgências, comprava essas indulgências e conseguia perdão para os seus pecados. E não somente para os seus próprios pecados, poderia comprar o perdão para os pecados de pessoas queridas que haviam morrido. E assim nós percebemos como o sistema de indulgências, ele aparentemente era muito atraente para as pessoas que estavam lá desesperadas por perdão e por salvação. Um dos vendedores, o maior dos vendedores de indulgências lá na Alemanha, era um frade dominicano chamado Johann Tetzel. E ele chegava ao cúmulo de prometer que se alguém comprasse indulgências, poderia ser perdoado até mesmo do pecado de ter violado a Virgem Maria. E o sistema de indulgências era ainda mais atrativo porque as pessoas haviam sido ensinadas de que muitos, ao morrerem, não iam apenas para o céu ou para o inferno, mas iam para o purgatório, para purgarem, para pagarem por seus pecados. E assim, se alguém comprasse indulgências para alguém que estivesse no purgatório, poderia livrar a alma dessa pessoa do purgatório. Ou como Tetzel gostava de dizer, essa alma sairia do purgatório e entraria no céu tão logo a moeda tilintasse no fundo da caixa. E ao confrontarmos este cenário terrível com a palavra, nós podemos nos perguntar, mas como as pessoas poderiam ser enganadas tão facilmente? Ora,
porque as pessoas não tinham acesso à palavra. A palavra era um artigo de luxo. Ter um livro era algo muito caro, que estava muitas vezes preso nas poucas bibliotecas que tinham, normalmente nos monastérios, e que estava de fato acorrentado. Além disso, quando as pessoas tinham acesso às missas não eram na língua das pessoas, mas eram em latim. Ninguém compreendia. E aquilo tudo que a igreja dizia que elas poderiam fazer para ser salvas, elas faziam. Elas eram facilmente massa de manobra. Se as pessoas pudessem ter acesso à Bíblia, se elas pudessem ler Romanos 3, elas fatalmente saberiam que não poderiam se auto-justificar, nem mesmo cumprindo a lei, muito menos comprando indulgências. O que fazer? Ora, se nos apresentarmos diante de Deus apenas com as nossas próprias obras, não há como nos livrarmos de uma condenação. Nem mesmo se tentarmos dia após dia cumprirmos a lei. Podemos fingir que isso não é importante, podemos deixar para lá e seguir a nossa vida, nos preocupar somente com aqui e agora, com as eleições que acontecerão, ou com a economia, ou com as guerras daqui, ou com o nosso trabalho e não ligar. Mas o certo é que sempre, diante da morte, diante da certeza de que não estaremos aqui para sempre, nós vamos nos questionar: para onde iremos? É certo que se nós não procurarmos viver para as coisas do reino, algo vai nos faltar. Nos sentiremos vazios muitas vezes. Por isso, em Romanos 3, 22 a 24, nós temos a resposta para tudo isso que pode nos preocupar. Quando nós lemos: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Ao ser iluminado pelo Espírito Santo e ter recebido compreensão no estudo da carta aos Romanos, Lutero não podia mais viver como se nada tivesse acontecido. Lutero precisava ensinar, pregar tudo aquilo que de fato havia tirado a sua angústia que ele carregava consigo. E isso vai ocasionar não apenas a reforma, mas também muita oposição a Lutero. Até hoje ele será pessoa não grata para muitos. Em Romanos 3 aprendemos não apenas que é possível ou que não é possível se auto-justificar por obras próprias e que somente Cristo pode nos justificar, mas que todos, sem exceção, se encontram na mesma situação. Quando nós lemos: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. É preciso observar que os nossos pecados precisam ser punidos. Mas ao invés da humanidade receber tal punição, tudo foi revertido para o próprio Filho de Deus. Por isso nós lemos em Romanos 3, 25 a 26. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. E assim ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Olhando para hoje, voltando para a nossa realidade atual, precisamos reconhecer que muitas coisas não mudaram. As indulgências continuam sendo vendidas em muitas igrejas. A diferença é que em muitas igrejas as promessas não são de vida eterna, mas de benesses, de benefícios aqui e agora, já nesta vida. Em muitas realidades exige-se muito dinheiro de fiéis, com promessas de que sua vida será modificada. Por isso, como detentores de uma doutrina e de um legado que se diferenciem muito desta triste realidade, nós podemos, quem sabe, sentir ali uma pontinha de orgulho, que orgulho que temos de sermos herdeiros da reforma.
Que orgulho que temos de não seguirmos como muitos seguem, por caminhos tortuosos e por não levarem a sério a justificação pela fé. Mas contra toda e qualquer espécie de orgulho, Paulo nos alerta. Será que temos motivos para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não é. É porque cremos em Cristo. E assim percebemos que alguém é justificado por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Somente Cristo nos justifica diante de Deus, mas Ele não faz isso de uma forma defeituosa e incorreta, como nós fazemos quando nós procuramos nos justificar. A justificação que Cristo oferece para nós é perfeita, é pura, pois Ele dá o seu próprio, Ele se oferece em próprio sacrifício em nosso lugar. E o que isso precisa gerar em nós, além da gratidão, do amor por aquilo que Cristo realizou em nosso favor, nós só podemos olhar para o lado e visualizar que aqueles que não estão levando em consideração a justificação de modo adequado, que aqueles que estão apenas se apegando às coisas deste mundo e desta vida, estão esquecendo do porvir e da vida eterna, eles continuam sendo alvos do amor de Deus. Eles continuam sendo alvos da misericórdia de Deus. E nós também precisamos levar esta misericórdia a eles. O que cabe a nós? Nós não precisamos reformar novamente a igreja, Lutero já fez isso. Mas nós precisamos, antes de mais nada, reformar o nosso coração e a nossa vida. E assim muitos que terão contato conosco também terão a sua vida reformada. Porque nós seremos utilizados por Deus como instrumentos para que mais pessoas possam se apegar a Cristo e ter a plena certeza de que nada que possam fazer neste mundo podem salvá-los, mas que de fato apenas o sacrifício de Jesus. Como herdeiros da reforma que somos, que possamos levar Cristo para todos, na certeza de que Ele pagou por todos os nossos pecados e está disposto a pagar por todos aqueles também que ainda não se arrependeram, mas que continuam sendo alvos do seu amor. Que Deus possa fazer com que a gente seja de fato anunciadores desta mensagem, a única mensagem que salva. Falamos com Deus em oração. Santo Deus, amado Pai, que a reforma que será celebrada ao longo desta semana, especialmente na próxima segunda, dia 31, não somente possa trazer orgulho ao nosso coração de uma forma inadequada, mas que nós possamos observar que, por meio de muitas lutas travadas por Lutero e outros, o Senhor restaurou e reformou a tua igreja. Utiliza-nos, Senhor, também como reformadores, primeiramente da nossa vida e, segundamente, daqueles que estão ao nosso redor, para que todos possam ter a plena certeza de que somente são justificados pela fé em Cristo e que somente Cristo salva. Cuida daquele que assiste este vídeo, restaura a sua vida e que possa sempre ter a plena certeza de que somente em Cristo há salvação. Por tudo isso nós pedimos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu não sei em que dia, em que momento você irá acompanhar esta mensagem, mas eu espero que ela possa ser frutífera em seu coração, ainda que tenha muitos defeitos da minha parte, e que de fato você possa seguir firme na fé em Cristo Jesus e tenha uma vida abençoada. Grande abraço, até a próxima.